Uma boa tarde, que a paz de Jesus fique com todos aqui. E eu agradeço primeiro você estar aqui. Muito obrigado pela consideração de estar aqui nesta noite, não é? Nesta tarde e noite, que já está querendo ficar noite. Ela disse assim, caridade cristã, mas é a suspeita porque está amigo, está dizendo junto, com certeza não leva em conta. Agora, como ela falou caridade cristã, eu lembrei agora, eu conversei com a senhora tem pouco tempo, ela disse assim, estou dizendo porque eles todos conhecem ela, e muitos de vocês também conhecem. Ela disse, olha, eu trabalhei no Pará 20 anos, no Centro Espírita que Alberto Almeida trabalhamos juntos, 20 anos. Ela disse, eu vou dizer uma coisa, eu fiquei tão feliz, porque eu conheço o Alberto há muitos anos já. E ela disse assim, o Alberto é um verdadeiro mentor espiritual encarnado. Eu fiquei numa felicidade tão grande quando eu vi um elogio daquele, ela dizendo que ele é um verdadeiro mentor espiritual encarnado. E ele é um homem bom, mas ela disse que trabalhou 20 anos, por isso que eu aproveitei e contei essa história. Na lição do Evangelho, das mulheres do Evangelho, você imagina a grandeza daquelas mulheres, porque as mulheres do Evangelho ali ligado com o do Evangelho do Cristo. Aquelas mulheres tinham uma coragem tão imensa, porque todas pagaram com a vida, praticamente quase todas tiveram morte violenta. Ele estava assinando o atestado de óbito quando se filiava ali na trincheira com Cristo. Então, mulheres de muita coragem. Essas que conhece hoje, elas falando, você vê ela falando lá da Maria Madalena, eu até me emocionei porque o Roberto Brolio, que é o do mentor dessa casa, da Casa dos Idosos, o Roberto Brolio, ele era ligado com a Madalena, ele era ligado, fazia parte da Pleide da Maria Madalena. E ele falava sempre que encontrava, de vez em quando ele falava, rapaz, que mulher de coragem, aquela Maria Madalena. Eu falava, mas tem muita coragem, brother? Ele tinha, naquele episódio que o Emmanuel conta, da Maria Madalena, que ela ia na estrada, indo na direção de Damasco, porque o Paulo, perseguindo os cristãos, Paulo vinha montado e vários soldados, todos de cavalos, indo também na direção. Aí o Paulo disse que o Paulo para, é assim que o Emmanuel fala, que o Paulo para e pergunta para ela, mas você é uma mulher andando sozinha, uma mulher bonita, não tem medo? Ela falou, não tenho medo. Ele falou, não quer a proteção dos meus soldados? E ela responde, não, eu tenho a proteção do Cristo, não preciso da proteção do seu soldado. Ele lembrava sempre em casa, que mulher corajosa, a Maria Madalena. Essa que ele falou do poço, da hemorragia, aquelas mulheres todas, você imagina Marta, Maria, Susana, Verônica, mas eram muitas, porque ali quando Jesus, naqueles 500 da Galileia, tinha muitas mulheres. Todas aquelas mulheres praticamente governam a terra, ele usa todas elas como caminhos na governança dele, e todas aquelas mulheres comandam legiões de espíritos, todas, daquelas 500, todas aquelas faziam parte. Você imagine a força dela. Mas o Wilson e a Cristiane pediu para eu falar da Maria, a mãe de Jesus. Não Maria, a irmã da Marta, Maria, a mãe de Jesus. Maria, o Gustav Jung, que é um dos mestres do psiquismo, um dos grandes mestres da humanidade que estudou o psiquismo, que não tinha nada a ver com religião, ele coloca no seu trabalho científico que o arquétipo feminino mais perfeito que a Terra conhece é de Maria. Ele, como cientista, dizendo, o arquétipo feminino mais perfeito. Como Jesus, o arquétipo masculino que ele coloca, mais perfeito. Realmente, Maria, se você vai começar a analisar, Maria e Jesus são dois espíritos que você não vê falha nos dois. Você vai, de ponta a ponta, você não vai encontrar falhas nesses dois, a perfeição. Maria é um espírito puro, que veio aqui reencarnada
para fazer esse trabalho que ela fez. Naturalmente, um espírito de alta evolução. Lógico, Jesus tem muito mais evolução do que ela, mas Maria de alta evolução. Senão, Jesus não podia nascer numa casa de uma neurótica, de uma pessoa atrapalhada. Tinha que ser um espírito muito especial. E aí, Maria, a gente vai ficar impressionado a capacidade dessa mulher, inclusive do silêncio dela e da confiança, a fé em Deus que ela tinha, uma certeza, uma segurança imensa. Porque uma das coisas que mais me impressiona na Maria, você imagina, ela era adolescente, tinha 12 anos, não tinha 13 ainda, não faz 12 anos. Quando ela recebe aquela comunicação daquele ser angelical, que todos vocês conhecem isso, dizendo que ela ia ser mãe. Ia ter um filho. Primeiro, não temas, ela toma um susto, não temas, não é? Cheia de graça, chama ela cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres. Aquela prece da Ave Maria, a primeira parte foi a frase desse anjo, que ele pega. E ele diz para ela que ela vai ter um filho. E ela, a única coisa que ela diz, mas eu não sou casada. Ele falou, mas não tem problema que o filho que vai ter. E disse que o nome vai ser Jesus. E ela diz ali naquele, então, eu sou serva do Senhor, escrava do Senhor, faça-se o Senhor, a vontade segundo as suas palavras. Esse faça-se de Maria de uma coisa tão fantástica, quando a gente vai aprofundando na leitura do Evangelho dela, porque uma coisa que me deixa impressionado com Maria, não sei se vocês também se impressionam com isso, mas para mim impressiona muito, é que Maria, você vê, recebe a informação, passa o ano, vai ficar grávida, 9 meses ali, depois passa 30 anos, o filho dela é um rapaz bom, mas um rapaz normal, ali na cidadezinha pequenininha de Nazaré. Ele trabalhou com o pai, aprendeu a marcenaria, era marceneiro, ficava fazendo as coisas de marcenaria, fazia porta, fazia janela, fazia comida de casa, fazia uma mesa, fazia coisas normais. Mas ela poderia dizer, como quase todas diriam a mesma coisa, mas será que eu não me enganei? Será que eu vi a informação errada? Porque o anjo falou que ele seria, o reinado dele não teria mais fim, e disse que eu seria bem-aventurada por isto. Tinha passado 31 anos, porque ele já tinha 30 anos, mais um ano, 31, mas ela fica tranquila, esperando cumprir. É por isso que às vezes nós espíritas, eu repito essa frase para mim, mas serve para vocês também, mas eu repito para mim, eu digo muito para mim assim, eu digo, José Nilson, você tem que parar de ser espírita meia boca. Tem que parar de ser cristão meia boca, ser espírita mesmo de verdade. Porque você veja, se Jesus diz assim, aquele que busca o reino de Deus, as demais coisas será dada como acréscimo, às vezes o sujeito acredita não acreditando, porque se acreditasse, ele insistia nessa técnica. Então a Maria acreditava, quer dizer, esperou, disse, bem, eu recebi a ordem, foi isso, vai acontecer. E ela ficou esperando. Outra mulher qualquer, com 31 anos, dizia, eu errei, está enganado. Não, depois daquele momento ele explode no trabalho. Mas você vai analisando a Maria, é muito interessante, desde essa informação que ela recebe, o silêncio de Maria, como o silêncio de todos os seres de muita evolução, é muito interessante. O silêncio de Jesus é uma coisa estrondosa, mas o de Maria também é muito impressionante, porque ela recebe a informação que era comum naquele meio que estava para chegar o Messias. Todo mundo já sabia. O Velho Testamento todo, aqueles profetas que é médio, dizendo o tempo todo, o Messias vai vir, o Cristiano, e mais ou menos naquele período que estava para chegar. Ela recebe a informação que vai acontecer isso, qualquer uma moça da época ia ficar radiante, ia dizer para todo mundo, ela fica em silêncio. O silêncio é uma coisa interessante dela, ela fica em silêncio.
Principalmente porque, como é que ele ia dizer? Porque ela já estava como se fosse noiva hoje, o termo não era esse noivo, mas era como se fosse uma noiva do José. Ele disse, como é que eu vou dizer que eu estou grávida? Ia ser apedrejada, era o que era a lei que tinha. Disse, ninguém vai entender, né? Mas ela confiava, se é Deus que está permitindo isto, se o anjo, eles vão se encarregar de ajeitar tudo. Então ela fica em silêncio. Esse silêncio que a maioria ficaria empolgada, ela fica tranquila, recebe aquilo com naturalidade e fica em silêncio. Mas o anjo tinha dito para ela que a Isabel, a prima dela, estava grávida há 6 meses. E ela vai visitar a prima dela, a Isabel, que estava grávida, há 6 meses. Porque o mesmo anjo que fala para Maria, que nós sabemos anjo, esse espírito angelical, vem falar para Maria, é o mesmo que falou para o Zacarias, que é o marido da Isabel. Só que o Zacarias duvidou. Ah, não posso, eu estou velho, minha esposa está velha, a Isabel está velha, como é que vai ter a gravidez? Aí você duvidou, então pronto, o nome do menino vai ser João e ele fica mudo. Fica mudo e não consegue falar, só vai falar quando o menino nasce. Porque ele duvidou. Quando o menino nasce, estava uma família discutindo como é que vai ser o nome do menino. Aí ele volta a falar, diz, não é para ser João, porque o anjo tinha dito que é para ser João. Mas o que é interessante, você vê esses encontros. Nós temos que aprender a ficar atenta para os encontros. Todos os encontros, nada tem razões profundas. Você fique atento para o encontro. O encontro as pessoas não valorizam e valorize mais. Lembra lá do André Luiz contando lá em Nosso Lar, quando a orientadora lá, que ele estava no Nosso Lar, disse para ele, André, vai lá na enfermaria que chegaram umas mulheres para você dar uma olhada e depois conversar comigo. E ele se encheu o peito, foi lá, disse, bom, ela está mandando eu ir porque eu fui médico no Rio de Janeiro, ela quer ouvir minha opinião médica, não, coisa nenhuma, ela não estava querendo lá a opinião dele. Aí ele vai. Quando chega lá, ele vai de cada mulher daquela olhando. Chega nenhuma, ela está chamando ele pelo nome. E ele olha, mas ele não conheceu. Você conhece ele desde quando? Ela disse, eu era adolescente, trabalhei na casa dele como doméstica, e ele também era adolescente. E nós começamos a ter relação sexual ali. Tivemos algumas relações, depois eu saí, fui para trabalhar noutra casa, caí na prostituição, mãos generosas me trouxeram para aqui. Aí ele entendeu porque que a orientadora mandou ele lá. Aquela relação que teve há 80 anos atrás, olha ele ligado com a mulher. Aí ele diz que se abaixa, dá um beijo na testa dela e diz, eu vou tentar te ajudar daqui para frente. Todo encontro tem relação, todos. Nós estamos aqui. Do outro lado, eu espero que a gente fique numa situação, pelo menos não fique numa situação deplorável. Mas se alguém ficar melhorzinho, quando vê alguém ruim, aqui nós temos um encontro, a gente vai em socorro, puxa, que eu posso ajudar, se eu posso fazer alguma coisa, vou chamar alguém, mas nós vamos entrar esse encontro já faz, agora imagine outros encontros maiores. É muito importante o atento, como o Salles falou hoje do encontro, ele contou as historinhas dele, esse encontro da mulher do poço. Mulher do poço hoje é de comando, você não imagina uma mulher dessa, o que é que está. Mas todos os encontros a gente tem que ficar atento. Maria vai encontrar Isabel. Olha esse encontro naquele momento. Imagine a gravidez, a mulher está incorporada. A gravidez é incorporação. Está incorporada. Ela com aquela criança, imagine o campo eletromagnético dessa mulher, dela que é um espírito puro, com o de Jesus, mas a amada a Isabel está também com outro gigante, com o maior médio que a Terra já conheceu, que era o João Batista. O maior médio. Porque tem pessoas que não estão. Se você vai olhar, vai ler as histórias dos médios, João Batista é a ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É o último, antes de começar o trabalho de Jesus. E ele é tão grande que ele diz, eu tenho que diminuir agora para ele crescer. Ele fala. E o João Batista é o mesmo Elias, que era médio lá atrás. O Elias, quando na transfiguração, aparece quem na transfiguração?
Elias e Moisés, porque os dois maiores que tinha aqui na terra. E Jesus chega a dizer, João Batista preso na masmorra, ia ser a cabeça cortada. Jesus diz, dos filhos de mulher é o maior que tem, mas o menor no reino de Deus, do reino dos céus, é maior do que ele. Mas ele está dizendo que aqui na terra era o maior. Então você imagina a mediunidade. Foi médio como João Batista, foi médio como Elias. Ele o maior médio que a terra já conheceu. Mas eu estou dizendo aquele encontro, quando ele se encontra, a Isabel também médio. A Isabel, quando encontra, o menino começa a pular, porque na realidade, você imagina o espírito do João, que é o precursor do Cristo, vendo Cristo, Jesus, ele começa a pular. E ela, num fenômeno mediúnico, ela diz, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. A prece da Ave Maria foi tirada daquele pedacinho primeiro e da parte da Isabel. A igreja depois é que botou uma parte no fim, que botou a Mãe de Deus, aí foi coisa da igreja a parte do final. Mas aquele início foi tirado dali. Imagina aquele encontro de uma adolescente, a menina de 12 anos, mas Maria vai para lá, foi ajudar Isabel, ajudar a fazer enxoval, ajudar nas coisas, ajudar no parto, porque ela tem 6 meses de gravidez e ficou 3, é assim que você deduz que ela ficou lá até para fazer o parto, ajudar no parto. É impressionante quando você vai vendo essa história, você começa a ver esse espírito. Ela tinha uma confiança imensa. Você vê, vai embora lá para Belém, lá para teu filho, porque está escrito no Velho Testamento que ia ser naquela região, que tinha que o menino nascer, está lá. Por isso que aconteceu aquilo. Mas em Belém, é assim que o Lucas escreve, não havia lugares para eles. As hospedarias, ninguém em casa de família, ninguém quer receber. Não tinha lugares para eles. E ela vai nascer na estrebaria. Você veja. Não tinha parteira, não tinha nada, mas nós sabemos, imagina a quantidade de parteiro espiritual que estava lá junto. Lógico que nós sabemos. É ajudar uma mulher comum, imagine aquela. Mas você veja, ela sempre guardando silêncio, como ele diz, ela sempre guardava no coração. Aí vem aqueles pastores lá avisar para ela que receberam a notícia que tinha vindo do Salvador, vai lá e fala para eles, dá para os dois, o casal, dá de presente lá para o menino, e os evangelhos escrevem, e ela guardando tudo no coração que eles estão dizendo. Ela está sempre assim, em silêncio. Aí volta, porque o menino tem 8 dias, tem que fazer a entrega lá no templo, que era obrigado, porque é o primeiro filho, vai lá, recebe a visita lá do Simeão, o idoso lá que trabalhava no templo. Quando ele vê, ele agradece a Deus que ele está vendo, diz, agora eu posso morrer em paz, porque eu estou vendo o Salvador, que disse que eu ia ver antes de eu morrer. Ele diz, mas ele fala para ela que ela ainda vai ter espadas, perpassarão ela, e ela em silêncio. A Ana vai, outra pitonisa lá do templo, fala para ela, dizendo, e ela sempre, ela guardando no coração. Você imagine essa mulher. Desculpa interromper. Seu carro é o Citroën 8489. É a chave, seu carro está todo aberto lá. Então alguém fez uma visita. Mas isso acontece. O Chico roubava as coisas dele, o cara estava roubando as roupas do Chico. O Chico tinha tão pouquinha roupa. Aí ele botou o bilhete no bolso, né? Deus lhe guarde, meu irmão. Não levou, não tem problema, você vai fazer o quê? Mas faz parte dessa caminhada. Aí você veja, a Maria foge para o Egito, que José recebe o aviso para ir embora para o Egito. Ela leva o menino. Você imagina aquele tempo trabalhando. Eu lembro uma vez o João Cabete fazendo uma das músicasinhas dele sobre Niná, canção de Niná que ele faz para o filho dele quando nasceu. E ele contando e dizendo que as mulheres devem ter aprendido a ninar as criancinhas com Maria. Eu fico imaginando assim, vocês imaginarem a cena. Maria botando o menino para ninar
como normalmente as mães fazem, ensinando ele a brincar, a falar, a correr, a alimentar, fazendo a roupinha, fazendo as coisas. Você imagina a cena que vai ficando, ela fazendo isso, ensinando, preparando aquele jeitinho. Lógico que não foi Maria que ensinou a mãe a ninar. A mãe já sabia antes, é uma coisa tão antiga. Tem uns contos bretão que eles falam o seguinte, que quando os marinheiros se afogavam, antigamente viajava muito navio naquela região, se afogava quando estava morrendo. Eles não sabiam, que eles não conheciam o espiritismo, ele dizia, a mãe da morte. Mas é a mãe mesmo, ele diz, naquele desespero dos filhos, as mães começam a cantar cantiga de ninar, que cantava para ele na infância, que era para ele melhorar naquele instante. Normalmente as mães não morrem, as mães não morrem. É uma coisa certa, as mães não morrem. E Maria tem um sinal importante dessa compreensão da mãe. Pois você veja, a Maria volta de novo para Nazaré, mas tem poucos registros daquela fase da infância, poucos registros. Da fase da infância, só vão registrar com 12 anos, naquela que Jesus vai em Jerusalém, eles visitar, depois volta, quando vê que o menino não está, volta Maria com José, 3 dias que vai encontrar o menino, e ela desesperada, e o menino estava ensinando lá os doutores do templo, eles impressionados com o saber do menino de 12 anos. Nós que são espíritas, nós sabemos, o saber está no espírito, claro que ele sabia. Tem gente até que quer dizer que Jesus foi aprender com os essênios, tem gente que fala assim, tem livros que... E aqui tinha ninguém para poder ensinar Jesus? Não tinha ninguém que soubesse ensinar, ele sabia mais do que todo mundo como é que ele ia aprender. Aí, mas no templo, os doutores lá impressionados com a cultura dele. Quando ela chega, a angústia de 3 dias, que não vê o menino, ela sabendo a responsabilidade dela perante o alto daquele menino, e ela diz, por que você faz isso? E ele diz, você não sabe que eu tenho que tratar das coisas do Pai? Aí ela fica de novo em silêncio, aí praticamente não se fala muita coisa de Jesus. Só o Mateus que dá uma fase que é muito interessante, porque o Lucas e o Mateus, eles começam falando daquela, que inicialmente, quando a gente lê assim no início, que não tem ainda muito entendimento, parece até chato, vai dizendo, veio de fulano, ciclano, aquela árvore genealógica. Um é descendente, outro ascendente, assim, mas sempre está priorizando tudo homem, tudo falando. A família, as mulheres não tinham valor naquela época. Hoje as mulheres estão dominando o mundo, mas naquela época não tinha valor. Então, mas no Mateus, ele escreve, é bem interessante, Mateus coloca Maria. Ele diz assim, ele vai descendo aquele nome, Jacó que deu o filho José, José que casou com Maria, Maria que é mãe de Jesus. Ele coloca, entrou a mulher no meio aí, e ficou muito interessante, porque está os homens, está Maria no meio dos homens e Jesus e Deus. Fica nessa língua. É como se ela ficasse no meio, nesse intermédio. Mas uma das coisas que chama a atenção da Maria, tudo, não é só isso não. Quando Jesus vai começar o trabalho dele, é como normalmente o centro diz, cortar o cordão umbilical. Mas Maria é espírito puro, tinha muito conhecimento. Ninguém duvide que ela também sabia. Não sabia detalhes de determinadas coisas, mas sabia que estava diante de um espírito de muita evolução, sabia que ele veio para comandar, sabia que ela devia ver espírito vir, porque no grau dela de evolução, de espírito puro. Quando naquela festa de Canaã, que é o início do trabalho de Jesus. É uma lição danada para nós, até hoje. Porque quando vem naquela festa, lógico que eu não vou entrar em detalhe da festa, mas a Maria diz para Jesus que vai faltar o vinho. E ele diz, mulher, o que é que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Mas é como se ela dissesse, eu sei que chegou a hora de cortar o cordão umbilical, porque ela disse para ele, não chegou a hora, e chama os serviçais e diz, faça tudo o que ele mandar. E ele vai fazer aquele processo de transformação, que eu não vou entrar em detalhe, porque vocês conhecem, mas eu estou dizendo, ela faz. É ali
que Jesus começa o trabalho dele, quer dizer, a frase dela, faça tudo o que ele mandar. Porque você vai ver todo o Velho Testamento, todos os profetas, que profeta é médios, todos apontando Cristo, Jesus. Ó, o Messias vai vir, o Cristo vai vir. Esse é... E Maria chega e diz, ó, faça tudo o que ele mandar. É como se ela estivesse dizendo até hoje para nós, faça tudo o que ele mandar que vai dar certo. Não está dando certo porque você não faz o que ele mandar, mas se fizer dá certo. Ela está dizendo. Mas você vai ver o João Batista dizendo, é preciso que eu diminua para ele crescer. Ele quer crescer. Olha o Paulo dizendo, não sou eu que vivo, é ele que o Cristo que vive em mim. Ele dizendo, me imite que eu imito o Cristo. Olha ele falando. Mas você vai ver o Cristo dizendo que depois vai mandar o Consolador prometido relembrar tudo de novo. E se você olhar todo o Espiritismo, é apontando de novo para o Cristo. Então, Cristo é apontado lá no Velho Testamento para o Cristo e agora na terceira revelação apontando para o Cristo. Então, é o arquétipo mais perfeito nosso, é onde está o ser mais sábio que encarnou na Terra, foi Jesus. Então, nós não temos outro modelo, outra fonte melhor para beber essa água. Tem gente bebendo água de cacimba ruim, de água, e vai tudo quebrar a cara. Tem gente aí que diz, está bebendo água de onde? Ah, eu estou buscando sabedoria no marxismo. Estou buscando sabedoria no Che Guevara. Olha, é tanta coisa, de roqueiro doido. E o camarada disse, mas você já tem uma fonte segura, rapaz. Está buscando, querendo beber água de cacimba ruim. Mas você veja, ela aponta essa direção. E aí Jesus começa o trabalho. Mas você vai ver logo depois lá o João descrevendo. E aí Maria acompanha ele. Ela vira discípulo dele. Ela está chamando essa ligação profunda, mas ela vai acompanhando ele como ele é que é o comandante. Ela vai fazendo isso e você vai ver o tempo todo essa caminhada dela. O tempo inteiro. O Evangelho do João, quando eu leio o Evangelho do João, eu digo, meu Deus, olha a digital de Maria aqui no Evangelho do João, porque o João viveu com Maria muito tempo, porque além estava aquela ligação, mas a última orientação que Jesus dá para os discípulos é na hora da cruz, quando ele disse para Maria, ei, mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. É a última, porque a partir dali ele diz, agora está tudo consumado. É a última orientação. Mas quando ele está dizendo ali, é o simbólico. É simbólico, é metafísico. Ele está chamando a atenção que ela é como se fosse mãe da humanidade que vai ficar aí. Mãe da humanidade, mas não mãe biológica, como tem pessoas que querem olhar. Ela vai nessa direção. E o João vai viver com ela depois da crucificação de Jesus. João vai viver com ela, fica ali junto. A gente não sabe quem é. É a mãe que cuida do filho ou o filho que cuida da mãe. Mas na realidade, você imagina aqueles dois conversando, ela lembrando das coisas do filho, ele lembrando da vivência que ele teve com Jesus. Ele era adolescente quando começa com Jesus, era o mais novo dele. Lembrando ali. Por isso que o Evangelho do João, quando você lê, é diferente dos outros. Ele tem o que de Maria ali junto. É como se ele tivesse sofrido a influência de Maria. Como o Lucas conversou com Maria. O Lucas, não sei se você sabe, o Lucas é o patrono da medicina, porque ele era médico. Mas o Lucas era pintor, ele é patrono de artistas também, de pintores. E o Lucas tem um livro que fala sobre Lucas, que ele define assim. Quando ele viu Maria, ele disse, pela primeira vez eu encontrei uma mulher mais bonita do que minha mãe. Olha que delicadeza. Ele, pela primeira vez encontrei uma mulher mais bonita do que minha mãe. O Lucas descrevendo Maria. Mas você vai vendo a Maria o tempo todo, ali na cruz. Você imagina, Maria está sempre, ela se apaga para ele aparecer. Pode olhar que o trabalho dela, ela fica sempre em bastidores. Até falaram pouco dela, e muito pouco, porque naqueles tempos falaram pouco de mulheres.
Era pouco, até os evangelistas podiam ter trazido mais coisa, mas não trouxeram. Até os Atos dos Apóstolos podia ter mais coisa dela. Tem pouca, porque fazia parte, acho que, da cultura. Mas você vê na cruz, a Maria, ela se apresenta com tudo. Ali na hora que ele está sendo crucificado, ela fica no pé da cruz, igual um soldado de plantão ali. Ali ela se apresenta. Ela que sempre se apaga, ali ela se apresenta com tudo. E é muito interessante que os da cruz, por exemplo, o João, o evangelista, fica junto da cruz, próximo. Foi o único que não teve morte violenta. Morreu de velhice. As que ficaram no pé da cruz não tiveram morte violenta. Você veja, por exemplo, Madalena, não morre, como ela falou, Madalena vai morrer nos braços de Maria. Olha que coisa fantástica, vai morrer nos braços de Maria. Não teve, e os outros todos tiveram morte violenta. Quem ficou no pé da cruz não teve essa proteção especial que teve. O João, mas ele morre velhinho. Mas o sujeito, você vê como é o ritmo dele. Então você vai vendo a Maria. Aquilo quando Jesus é crucificado, que desnorteia os discípulos, mas ela, você vai ver nos Atos de Apóstolos, dizendo que ela comanda reuniões dos 12, Maria comandando. Era Maria incentivando, quando um daqueles ia falar sobre Cristo, ela incentivando eles, incentivando. Imagine a tristeza daquele grupo quando o Estevão desencarna, que é o primeiro que vai ser morto. Ali, eles vão para o velório, imagine a cena ali, vão enterrar aquele corpo, e ela dando coragem para aquele povo, eles fugindo para Samaria, para Síria, porque começou as perseguições, mas ela fica. Aí Humberto de Campos, que tem um jeito bonito de escrever, Humberto de Campos é fantástico. Aí ele escreve que Maria, quando está ali, já próxima do desencarne dela, ele escreve mais coisa, mas eu vou pegar uma parte já do meio para cima. Aí ele diz que Maria vai desencarna. É assim que Humberto de Campos diz. Ele tem uma parte antes, depois diz, ela, quando desencarna, aí vem uma legião imensa de espíritos, tudo de alta evolução, aqueles anjos, como ele diz, recebê-la. E eles vão levar para encontrar Jesus. Mas eles esperam ela mostrar o... Aí, ó, você vê como é. Olha aí. Na hora que eu comecei a me entusiasmar, você vê que povo, que gente rancorosa, né? Olha aí. Mas você veja. Aí você veja, aí ele diz assim, que o anjo espera ela mostrar algum desejo, e ela mostra o primeiro sinal, que ela gostaria de ir em todos os lugares que ela esteve com Cristo. Aí eles pegam ela, leva para Belém, leva para Nazaré, leva para o Egito, onde ela foi, leva no lago de Genezaré, onde ela acompanhou Jesus, nos lugares que ela esteve com Jesus. Todos os lugares levam. Aí eles pensam, bom, ela já está satisfeita, agora vamos levar. Aí ela mostra o segundo sinal, que ela gostaria de ir em Roma, porque Roma estava sacrificando muitos cristãos. E ela queria. E eles levaram ela para Roma. Ele vê Roma andando lá, mas não é isso que ela quer ver. Ela quer ver onde estão os que estão presos. Aí eles levam para o Coliseu. Estavam lá muitos presos lá, que estava chegando as pessoas para o espetáculo que ia começar. Eles jogavam feras ali para devorar os sujeitos, o espetáculo. E ela ali entra naqueles burão lá para ver, e vai vendo cada um daqueles cristãos. Ela vai de um a um, vai abraçando cada um, de um a um. E ele chega para uma mocinha que está lá, e ela disse para a mocinha, canta minha filha, canta, porque eles cantavam naquelas catatumbas quando eram presos. Ele disse, canta minha filha, e a moça começa a cantar uma daquelas canções que eles cantavam lá nas catatumbas, para os encontros, porque eram perseguidos. Quando eles começam a cantar, o soldado entra e diz, está na hora do espetáculo, empurra ela, e vai todo mundo. E todo mundo entra no Coliseu cantando. A partir desse dia,
os cristãos iam para a arena cantando. Eles iam alegres, porque ela que despertou isto. Mas eles iam alegres porque eles já tinham certeza que a vida continua, que a morte não existe. Eles tinham certeza que ele, como diz o Paulo, combateu o bom combate. Ele tinha certeza que valeu a pena entrar na frequência do Cristo. Na hora que você entra nessa frequência, não é mais o mesmo. Quem teve encontro com Cristo não é mais o mesmo. Só que encontro com Cristo, é preciso você entrar na frequência dele. Não adianta você achar que encontra porque leu, ou porque vem num templo, numa igreja. O encontro do Cristo é na frequência. E a frequência do Cristo nós já sabemos. É a frequência do amor, do bem, da caridade, da bondade. Não tenha medo de entrar na frequência do Cristo, porque quem entra jamais se arrependerá. Pode ficar certo. É garantido o que ele diz, que as ovelhas que escutam a minha voz seguem-me. E quem seguir, ele vai entender por que é que ele está mandando segui-lo. Então você vai vendo fazendo Humberto de Campos escrevendo isso. Mas você vai ver um Bezerra de Menezes que era ligado com Maria, uma ligação imensa. Você vê Maria, lá naquele episódio que o Ramiro Gama conta, que chegou uma pessoa lá passando mal, sem dinheiro, na federação, e o Bezerra ele falou que ele estava com febre e sem dinheiro, sem emprego. O Bezerra mete a mão no bolso, não tinha nada para dar, e disse para ele, se ele acredita em Maria. Ele disse, então eu vou dar um abraço em você em nome de Maria. Quando você chegar em casa, faça uma prece com sua família, bote uma água no copo e bebam. E ele fez. E o Bezerra ficou triste. Puxa, ele ficou triste dizendo, não fiz nada por ele. Aí, resultado, o homem vem 8 dias depois e diz, naquele dia eu já saí bem aqui, cheguei em minha casa, fiz como o senhor deu um abraço em cada um, bebemos água, no outro dia eu arrumei um emprego, mas sem febre, minha família está bem, eu venho agradecer o senhor. O Bezerra tinha ligação com Maria, mas você vê Bezerra em coma, quando estava ali no finzinho, o que é que o Bezerra faz? Ele acorda do coma, levanta, pede para ficar sentado na cama, faz uma prece de agradecimento a Maria e vai embora. A ligação desse espírito, esse espírito comanda, e comanda com Jesus. Você vai ver as legiões de Maria onde tem miséria. Onde tem miséria está a legião de Maria. Favelas desgraçadas, Cracolândia, presídios miseráveis, manicômios, hospitais de baixa categoria, onde vê hospital psiquiátrico, está lá a equipe. Vales de suicida, onde está a equipe de Maria? Feliz de quem pode entrar na equipe de Maria, como um Bezerra de Menezes, que faz parte, como São Francisco, essa gente faz parte, porque só quem tem muito amor que entra nessa frequência. Então esse espírito, de uma capacidade imensa, de uma evolução imensa, por isso que o Bezerra de Menezes, quando terminava todas as reuniões dele, ele sempre dizia, vocês recebam um abraço em nome de Maria. Ele sempre falava, porque ele tinha essa ligação imensa com Maria. Esse espírito que tem tanta coisa, porque senão a menina vai pegar ali, porque senão eu ia contar uns casos de Maria, porque a irmã Dulce, conta, ela já está de olho ali, a irmã Dulce conta que o hospital dela sem dinheiro. Aí o contador disse, irmã, olha, a fim do ano vai pagar despesa, 13º, um bocado de coisa, e não tem dinheiro. Ela falou, não, eu já pedi. Ele disse, só falta 2 meses. Ela disse, eu já pedi. Aí ele disse, bom, ele pensou que era um empresário. Quem a senhora pediu? Ela disse, eu pedi a Jesus. Aí o contador coçou a cabeça, mas Jesus, naquele tempo tinha que pegar o dinheiro e botar nos envelopinhos. Quando faltava 8 dias, ele falou, irmã, é 8 dias, não dá mais tempo agora. Ela falou, eu mudei, eu agora apelei para outra pessoa, porque Jesus deve estar tão ocupado. Ele falou, para quem a senhora apelou? Ela falou, eu apelei para Maria. Ela falou, apelei para Maria. Aí o contador ficou com a cabeça. Ela conta, o contador, que faltando um dia, Roberto Carlos, cantor, ligou para ela.
irmã, ele deve ter feito um ano muito bom, está precisando de alguma coisa, e ela contou. Era muito dinheiro que precisava. Acho que era bem, como se fosse hoje, uns 2 milhões, uma coisa, é muito dinheiro. Ele disse, eu vou ver o que é que eu posso fazer. O gerente lá do banco, que é o mesmo, né, ligou para ela, disse, irmã, Roberto Carlos mandou dinheiro aqui para a senhora, o dinheiro que ela precisava. Mandou, mas ele não quer que diga para ninguém. E o contador foi lá e pegou o dinheiro, que botou nos envelopes, e o contador falou. Ele falou para não dizer para ninguém. Aí ele me contou. Aí eu digo, olha, eu também vou contar para os outros, porque é o seguinte, não estou diminuindo ele, estou até mostrando que ele é um homem bom também, está fazendo. Mas você veja, eu digo, a confiança dela ali com Maria. Uma mãe desesperada, pode buscar Maria, que ela vê o retorno. Pode buscar. Se o filho está dando trabalho, entrega a Maria, faça a sua parte, ame, entregue a Maria. Não tenha medo de entregar. Pode sempre use, por isso que as pessoas dizem, ela é intercessora, por isso que ela diz, faça o que ele mandar. Então você pode, às vezes, recorrer, porque é espírito de alta hierarquia. Que Deus guarde vocês, que Maria proteja vocês, essa Maria, essa gigante da manjedoura, gigante lá da sexta-feira, gigante do domingo, quando Jesus aparece, essa rainha dos miseráveis, como as pessoas dizem, essa gigante, que cada um de vocês receba um abraço em nome de Maria, como o Bezerra de Menezes fazia, principalmente também os desencarnados e as mães, que tem muitas mães aqui hoje, não só encarnada, mas desencarnada, que cada mãe dessa também receba um abraço de Maria e pode seguir o que ela disse. Faça tudo o que ele mandar, que vai dar certo. Como ele disse lá para os serviçais, e serve para nós, e vai servir daqui a 1000 anos, 2000 anos, 5000 anos, porque o reino de Jesus não terá mais fim. Que Deus guarde vocês. Muito obrigado pela consideração. Gente, um minutinho de atenção, por favor. Nós vamos passar para a última parte do Seminário Mulheres do Evangelho, que os convidados vão responder a uma pergunta. Por conta do tempo, foram escolhidas as perguntas que caberiam mais adequadamente na proposta da tarde de hoje. Eu sei que deve ter gente querendo ir embora, mas eu vou falar para vocês que quem for embora vai ficar sem a surpresa. Só isso que eu vou falar, tá bom? Eu gostaria de chamá-los para sentar aqui com a gente. Andréia, Eulália, Adeilson e Dr. José Nilson. Esse é do José Nilson. Andréia, pode sentar na terceira? Aí mesmo. Na segunda. Eulália. Você está gostando? Começa a pergunta para Eulália. Alô? Para a gente agilizar o final, a primeira pergunta vai para a Eulália. Qual a principal lição que Madalena trouxe para nós? Eu acho que a principal lição é de que todos nós somos capazes de nos modificarmos. Quando nos acumulamos de qualificativos pessimistas, uma forma leve de dizer, somos espíritos culpados, ainda temos tantos defeitos, isso fica muito claro dentro da casa espírita, principalmente, quando alguém é convidado para uma tarefa e a pessoa diz, pudera, quiser eu poder, mas quem sabe na próxima reencarnação. Então Maria Madalena, ela é o maior símbolo de conversão do Evangelho, de modificação moral.
lembrando que, quando reencarnados, a pressão psíquica, por conta das necessidades da carne, que se fazem urgentes, se nós estivermos chegando em casa depois de um dia de grande temporal, com muita dor de cabeça, com muita fome, e na hora do evangelho no lar, o que a gente faz primeiro? Essa é a sequência que, infelizmente, nós temos usado em nossa vida. O espiritual fica para depois. Maria Madalena nos diz que é a parte mais importante e é a que somos capazes de fazer. Então, sigamos esse exemplo, façamos a nossa parte, nunca desistamos de Jesus. Jesus é desafio, mas nós somos capazes. A próxima pergunta para Adeilson Salles. Por que ainda é tão difícil trabalhar a evangelização, até mesmo com os dirigentes e famílias dos centros, sendo que sabemos de sua máxima importância? A gente vai trabalhando e aprimorando o trabalho na seara espírita à medida que a demanda vai chegando. Então, a demanda hoje da sociedade moderna, com uma tecnologia absurda, né, que é maravilhoso, tudo isso, a demanda hoje vai trazendo um novo momento. Vai chegar o dia em que os espíritas vão perceber, os dirigentes vão perceber que a grande necessidade que pode transformar a humanidade, né, é realmente a educação. Então falta muita compreensão. As pessoas, o que eu vou dizer aqui agora não é uma condenação. Nós estamos passando por fases. Então prioriza-se o passe e não se prioriza a palestra, por exemplo. E nós precisamos começar a refletir. Eu vou repetir o que eu disse no começo. Não existe reunião de desobsessão mais eficiente do que a de evangelização. Quando você evangeliza, você está colocando ali a possibilidade da criança se desenvolver. Uma criança evangelizada é um perturbado a menos na fila do passe amanhã. Entendeu? Então, a gente tem que ir aonde? No cerne da questão. E você pode dizer para mim assim, como é que a gente vai evangelizar? Nós primeiro precisamos desconstruir a ideia da evangelização se parecer com uma escola. Não pode ter o mesmo modelo acadêmico, professoral. Evangelizar é vivenciar a mensagem. Então você pode evangelizar no horto, levando a criança, por exemplo, para falar sobre Deus. Você pode falar sobre Deus no instante em que você vai fazer uma visita, ensinar a criança a ter responsabilidade. Evangelizar não é só na casa espírita, é participar da dinâmica da casa, é catar a cuequinha no banheiro e colocar no cesto, é fazer com que a dinâmica da vida entre lá na vida da criança e do jovem de maneira que eles se sintam integrados. Hoje nós não temos instrumentos, infelizmente, né? E eu tenho uma bandeira aqui, deixa eu aproveitar a oportunidade, né? De falar, a gente precisa criar um atendimento fraterno para jovens. Entendeu? Não é atendimento fraterno igual ao do adulto, não. O jovem vem, você vai catequizar ele para ele pensar como você. É ouvir as dores, compreender, entender. Essas questões precisam ser tratadas. Nós estamos falhando. Nós temos um tesouro na mão, que é a doutrina espírita, a possibilidade de socorrer, de salvar vidas, e nós não estamos agindo. Então, aqui no Luiz Monteiro de Barros, se assemelha muito ao bairro de Afogados, no Recife. Eu não posso falar aqui no bairro, no Luiz Monteiro de Barros, ou lá no bairro de Afogados, com os jovens, da mesma maneira que eu falo na Barra da Tijuca quando eu vou lá. Porque a Barra da Tijuca, embora a miséria moral seja grande, a metodologia, a didática para chegar no coração de um garoto que é rico, é diferente. Então eu adapto as parábolas. Eu estou escrevendo um livro só com parábolas com os jovens como personagem, para que a gente possa aproximar Jesus. A questão é essa, Jesus na vida da criança e do jovem, numa linguagem inteligível. A criança não gosta de fazer evangelho por quê? Porque é chato pra caramba. O jovem não gosta de fazer evangelho por quê? Porque é muito chato. Porque ele não se identifica com o que está sendo passado. Existe uma distância muito grande entre a necessidade da alma no período infantil e juvenil, entre aquilo que nós estamos passando. Se nós fizermos esse ajuste, essa adequação da linguagem e do conteúdo, certamente a evangelização vai ser mais eficiente.
Para Andréia, quando passamos por situações que se arrastam por anos e nos enfraquecem como o fluxo de sangue da hemorroíça, como ter a coragem dela? Eu acho que o próprio exemplo dela já nos responde através da fé. Porque essa fé em Deus, essa fé nos ensinamentos de Jesus, que vai nos dar a sustentação, que vai nos dar a perseverança, que vai nos dar a lucidez para que a gente possa descobrir que lição a gente precisa aprender com aquele problema que se perpetua há tanto tempo. Porque enquanto nós não aprendermos as lições que precisamos diante daquela vicissitude, ela permanecerá. Então é através dessa fé que a gente vai ter clareza, que a gente vai ter boa vontade, que a gente vai ter força, perseverança, que a gente vai poder olhar para aquela situação da maneira que o Mestre nos ensinou, com amor. E a partir daí, o próprio problema se transforma. Porque a gente, quando passa por alguma dificuldade, a gente sempre espera que a dificuldade acabe ou se modifique. Quando a gente tem um problema com alguém, a gente sempre espera que aquele alguém mude. Mas a gente esquece que quando nós nos modificamos, quando a gente modifica a maneira de lidar com aquele problema, ou simplesmente quando a gente muda a maneira de ver aquele problema, todo o problema por si só se modifica. Para o Dr. José Nilson. O que foi e o que significou a ascensão de Maria do ponto de vista espírita? A ascensão, isso é um dogma da igreja, é um dogma recente que eles falam. Na realidade, ninguém encontrou mais o corpo de Maria como o corpo de Jesus, como o corpo também de Moisés. Acho que foi a sorte, porque senão ia ter guerras até hoje brigando por causa de um pedaço de osso aí. Foi até bom ter desmaterializado. Então, essa ascensão é um fenômeno. Por exemplo, quando Jesus ressuscitar aqui, que falam tanto, o que é ressuscitar para o Espiritismo? Materializou, o Espírito materializa. Ele materializou, todos nós ressuscitamos, ninguém morre, só que Jesus materializou porque ele precisava daquela didática para fazer isto. Eu acredito que Maria também deve ter desmaterializado o corpo dela, porque como desmaterializaram de Jesus, isso o Espírito mostra, você pode materializar e desmaterializar. Até o cientista faz isso se quiser. Se faz isso, você pode mudar. Se pega um gelo, você esquenta, vira água, líquido, se esquentar, vira gás, e você também pode fazer isso. Então isso não é, para eles não é difícil. Não é difícil. É igual a história de Maria ficou grávida, que a pessoa diz, é virgem, não é virgem. Olha, esse é um assunto que não vai dar para você provar nada. Mas só precisa saber o seguinte, hoje, qualquer esquina de toda cidade grande, se faz inseminação artificial, sem precisar a mulher ter relação, ela fica grávida. O vaqueiro ensina, o zootecnista pega uma vaca, uma égua, qualquer coisa, faz ela ficar presa, sem precisar o touro, sem precisar porque faz a inseminação. Será que o mundo espiritual não sabia fazer isto? Claro que sabia, se precisar eles faziam, sem problema nenhum. Então as pessoas ficam discutindo, mas tem que ver, o mundo espiritual, se quisesse fazer, fazia. Porque se o homem faz, como é que eles não fariam? O homem faz uma inseminação, mas esse assunto é um assunto que não vem, a mesma coisa, a ascensão. Ela vai discutir porque foi um dogma recente da igreja, é dogma recente. Foi no ano de 95, lá, 1950, que o Papa colocou como dogma. Isso aí, então a gente vai discutir dogma, não adianta discutir dogma. Não sei se confundir aí as pessoas, mas vamos lá. Gente, só mais um minutinho de atenção, por favor. O Centro Espírita de Caridade Dr. Luiz Monteiro de Barros agradece a presença de todos vocês. A proposta dos seminários desta casa é de desatar nós, criar laços,
que a gente faça um mergulho dentro de nós mesmos, buscando quais reflexões trazidas na tarde de hoje têm um significado para o nosso coração. É convidar a todos a aceitar o convite do Cristo dentro do seu planejamento iluminativo para a humanidade, de desenvolvermos as virtudes cristãs, sobretudo a fraternidade, que é amar o nosso próximo como nosso irmão. Então é com o coração em festa, com a alegria de servir a Jesus, que encerramos esse seminário.